Que tal aproveitar para ter um contato com a natureza, se divertir, desopilar? E pensando nisso, eu convidei um professor de turismo e guia de turismo que trabalha com trilhas, com eventos assim, para conversar com a gente. Vou apresentar o Fred rapidinho, ele vai falar mais, inclusive, mas o Fred, posso chamar de Fred, né? Não consigo chamar de Frederico, não, desculpa. É quase o nome, Frederico. Eu conheci o Fred aqui no Mimos. Ele adquiriu um produto que logo que eu comecei, eu trabalhava com meu filho, ele fazia terrários. Então, ele fez um terrário, o Fred adquiriu, tá na casa. Espero que ainda esteja viva na sua casa, Você está né? cuidando. E aí a gente acabou descobrindo pontos em comuns. O gosto pela natureza, descobrimos que somos escoteiros, né? Grupos diferentes, mas somos escoteiros. E nós. E aí eu comecei a seguir a Trimos, que é a página dele, que ele dá um monte de sugestões sobre trilhas, sobre coisas com a natureza. Eu descobri que ele é professor de turismo, inclusive ele é professor de um outro cliente meu, do Léo. E aí, assim, a gente viu que tinha muito em comum. E eu convidei ele para falar sobre turismo ecológico, porque foi um assunto que surgiu. Eu estava vendo National Geographic e surgiu uma matéria falando sobre turismo ecológico. Eu falei, gente, isso tudo tem muito a ver com o Fred para falar sobre isso. E eu fiz uma pequena enquete, Fred, hoje, né? Perguntando se as pessoas sabiam que era o turismo ecológico. A maior parte disse que não. Foi 33 disseram que sim, 67% disseram que não. E eu fiz uma pergunta se as pessoas achavam que o turismo ecológico tinha a ver com sustentabilidade. E aí virou. 67% das pessoas disseram que sim e Uhum. 33% disseram que não. Então, eu vou deixar a bola aí para você falar sobre isso. Isso é uma questão que eu até trouxe para você, né? Como é que fica? O que seria um turismo considerado turismo ecológico? E se tem realmente ou não a ver com sustentabilidade, mas isso eu vou deixar para você falar. Queria que você se apresentasse para a galera, Legal. falasse um pouquinho de você e manda ver com o assunto. Então, Marta, obrigado mais uma vez pelo convite. Final de 2021, eu estava resgatando aqui as postagens. A gente fez, né, uma live, a primeira live que eu fiz com você, foi naquele retorno da pandemia, né? A gente trabalhou um pouquinho já esse tema, mas na perspectiva de um retorno, né, gradual das atividades. E uma das coisas que a gente debateu, estava reassistindo a postagem, foi justamente o aspecto da necessidade, né, das pessoas estarem em contato com a natureza, né? E isso se fortaleceu durante o período da pandemia, porque as primeiras oportunidades, né, para sair de casa foram as oportunidades ao ar livre, né? E os atrativos naturais, né, como os parques, enfim, que a gente tem aqui no Rio inúmeros, né, tanto municipais, estaduais, os próprios parques nacionais, Parque da Tijuca, né, que é quase um quintal de muitos, né, colegas nossos, de nós mesmos, inclusive, né, se tratar de uma floresta muito próxima, né, dentro da cidade, enfim, aquilo que todo mundo já conhece, se tornou um grande atrativo, né, para as pessoas que gostariam de voltar a respirar, né, eu costumo dizer assim, né, vamos sair de casa, sentir um pouquinho mais puro, ter um pouquinho mais de segurança, né? E caiu na graça, né? Enfim, as pessoas, muitos já conheciam, né? Enfim, aprofundaram, muitos voltaram a fazer aquilo que de repente não faziam há algum tempo e muitas pessoas descobriram, né? E o
mercado de turismo, obviamente, se aproveitou desse momento, até porque veio desses 2 anos muito difíceis, né? Está lá na nossa live, e conseguiu se reestruturar, dando uma ênfase nos atrativos naturais, que é assim que a gente chama, né, academicamente, digamos assim, no turismo, tá? E esse convite hoje, né, eu acho que tem total relação com isso que a gente já debateu lá atrás, embora seja a base, né, de toda essa discussão, né, independente do que aconteceu de pandemia, independente da procura ser maior ou menor, não é? Mas que deve sempre estar aí em pauta, né, nas discussões, não só no meio acadêmico, mas também no cotidiano, né, das atividades, do negócio, né, do turismo, que movimenta esse número de visitantes e, enfim, a gente tem que estar sempre atento a essas questões. É claro Você que a falou, procura... então, que o nome do ecoturismo, na verdade, é atrativos naturais, Não, academicamente falando, né? não é que seja isso, né? A gente vai chegar lá, mas quando a gente fala do profissional do turismo que atua diretamente com esse tipo de atrativo, né? Porque a gente trabalha com atrativos turísticos, né? Culturais, Uhum. naturais e assim por diante, né? É como a gente denomina, né? É, os ambientes, digamos assim, né? De uma forma bastante aberta e leiga aí para que todos entendam. Então, há inclusive essa diferenciação na formação do guia de turismo, né? O guia de turismo especializado em atrativos naturais. Esse é o termo, né? Denominação oficial, né? Já que esse é o profissional que conduz as pessoas, que tem ali na ponta da corda, digamos assim, essa responsabilidade diante disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? De liderar esses grupos, de conduzir esses grupos de forma responsável, ambientalmente responsável, né? Pensando no que você falou ainda há pouco, na sustentabilidade. Nessa sustentabilidade cotidiana, nessa sustentabilidade pé no chão, né? Não na sustentabilidade pura e simplesmente acadêmica, teórica, que tem sua importância, óbvio, né? Dentro do ambiente acadêmico, né? Dentro dos estudos, enfim, de toda a sua trajetória ao longo de muitos anos, já se debate sobre o assunto, não só na área do turismo, mas em diversas outras áreas, né? Enfim, com diversas posições, né? Com diversas visões diferenciadas, enfim, alguns debates às vezes mais acirrados sobre determinados aspectos, enfim, mas isso fica muito para a academia. No dia a dia, né? Eu acho que é o que importa Uhum. mais para a gente. Como é que fica lá nessa ponta da corda, como eu disse, né? O guia, o profissional de turismo, que vende o serviço, enfim, que é procurado por um turista, ecoturista, enfim, que tem o interesse de conhecer, enfim, porque não quer fazer por conta própria, enfim, uma questão de Até segurança, porque em ainda não... alguns lugares é perigoso fazer por conta própria. Se você não conhece o caminho, não sabe como é que chega, é perigoso. Exatamente, né? Fora que toda esse impacto, né? Se a gente pode chamar assim, a ideia é que com um profissional à frente, um profissional capacitado, devidamente qualificado, certificado, esse impacto, né, que não é só o impacto do risco, da segurança, mas esse impacto ambiental como um todo, ele acaba sendo minimizado. Pelo menos essa é a ideia, né? Isso que a gente passa na formação profissional, né? Que a presença de um profissional ela seja algo que vá tornar diferente a experiência para o cliente, né? E principalmente, né, que ele possa trazer à tona todas essas discussões teóricas que não interessa para o cliente que está ali visitando a Floresta da Tijuca, na verdade, ele quer saber como é que é o nome do mirante, o que eu estou vendo aqui, o que eu estou vendo acolá, quanto tempo vai levar a Qual é o trilha, não é isso? bichinho, qual é a árvore? Quer dizer, umas coisas mais Isso é práticas, né? importante fazer. Mas, paralelo a isso, né, de forma bastante silenciosa,
né? De forma muito silenciosa, o guia tem todo um trabalho, tá? De bastidor, de preparação, não só dele mesmo, mas para, né, os seus clientes, né, visando organizar aquela atividade, planejar aquela atividade para que ela tenha o menor impacto possível para o meio ambiente, né? Já que a gente está Uhum. falando de sustentabilidade. A gente tem que pensar o seguinte, enquanto profissional, eu não posso simplesmente esgotar todos os recursos ou tudo aquilo que a natureza, né, já que o debate está com esse plano de fundo, tem a me oferecer, tá? Uhum. Deixar isso um pouquinho para o futuro, né? Nos debates mais teóricos para gerações futuras, mas vamos pensar que essa geração futura é o futuro meu mesmo, enquanto profissional, daqui a 5, 10 Daqui anos. a 5, 10 anos, é. Exatamente. A gente permanece, a gente envelhece, obviamente, mas a gente permanece caminhando junto com as gerações que vão surgindo. Até se Uhum. aposentar, a gente continua lá há 20, 30, 40 anos, 50 anos, e convivendo com aquelas mudanças, que muitas delas talvez tenham sido lá atrás promovidas, né, praticadas, enfim, por nós mesmos. Passa com as motos de vez em quando, porque o barulho é alto. A gente tem assim, na minha infância, não tem um tempo, mas não tem muito tempo, né? Tinha tatuí na Praia do Flamengo, na Praia de Copacabana. Hoje em dia, Sim, sim. muita gente nem sabe o que é um tatuí. Porque Você já não não encontra tem, mais. Não tem, não porque tem. precisava de uma água muito limpa, precisava de determinadas condições de ambiente para que Sim, esse sim. bichinho se proliferasse, né? Então, Existem hoje em vários dia não existe do, mais, né? sobre o Tatuí. Não, existem alguns projetos em torno do Tatuí, né? Enfim, eu não acompanho muito de perto, mas ó, isso é uma característica bastante evidente, né? Do impacto nosso cotidiano, né? Que a gente vê. Hoje, se eu não me engano, parece que na Lagoa Rodrigo de Freitas amanheceu com um líquido branco. Aí descobriram que foi um prédio que estava fazendo obra numa unidade e aí despejaram resto de tinta no esgoto. Aí essa tinta. Mas o pior não é ter despejado, já não é o caminho correto, né? Mas o pior não é despejar essa tinta no esgoto. É esse esgoto estar ligado Tá indo, diretamente. só, Então, assim, só deu para ver porque era tinta, né? Então, assim, o quanto foi até desse bom, né? esgoto já não foi para lá? Foi até bom, né? Uma forma deles, quando a gente bota um corante para ver onde está o vazamento no vizinho, foi isso que eles fizeram. Foi ótimo, porque aí puderam descobrir, ó, que tem um esgoto ali clandestino, né, diretamente na lagoa. Então foi até bom. É aquela coisa do o ruim que vem para o positivo, né? Aquilo que acontece, Uhum. mas acaba sendo benéfico, né? No final das contas, né? Então, esse debate acerca do ecoturismo é muito interessante. E aquilo que a gente conversou um pouco antes, até na preparação para o dia de hoje, né, é que se debate muito sobre isso, né, que o ecoturismo, e aí entrando mais uma vez nessa questão acadêmica, digamos assim, ele extrapola somente esse pano de fundo dos atrativos naturais. Por isso que eu falei em atrativo natural lá no início, né? Ele extrapola. Por que isso, né? Porque há aqueles que entendem que o ecoturismo, né, ele pode acontecer independente do turismo em visitação aos atrativos naturais, né? Você pode simplesmente estar fazendo uma viagem urbana, de cunho urbano, sem nenhuma pretensão de visitar um atrativo natural, e ainda assim impactar a natureza, né? Se hospedando, de repente, em hotéis que não têm um cuidado adequado com a coleta de lixo, com o tratamento do lixo, né? Com o tratamento da água, né? Enfim, a gente sabe que hoje em dia tem hotéis que você não consegue, né, fazer aquela. Antigamente as pessoas iam para os hotéis, né? Me recordo bem,
e deixava o ar-condicionado ligado para quando voltar o quarto tá gelado, né? Isso aí é Você clássico sai, a luz desliga. de quem viajava nos anos 80, anos 90, combos. Cara, poxa, não estou pagando a conta, né? Vamos deixar esse ar ligado, fica ligado o dia inteiro, se bobeasse a hospedagem inteira. E isso tem um lugar, mas você não esteja pagando a conta, a questão não é essa, né? Mas tem tudo um desperdício aí, que a gente sabe que hoje em dia a gente é aquela história do futuro, né? Que a gente mesmo, ainda nesse futuro nosso, né, próximo, acaba colhendo e sofrendo. E hoje você tem lá os hotéis com aquela chave de cartão, coisa bem básica, né, que todo mundo já conhece, mas que você só consegue acionar as luzes dentro do quarto, a energia dentro do quarto, tirando aquele cartãozinho, que você só tem um, e colocando ele num compartimento. E, obviamente, quando você sai do quarto, você tem que levar aquele cartão, porque senão depois você não entra. Aí, para isso, você aciona todo o sistema de energia, né, dentro da unidade. Então, são coisas simples que a gente já conhece, enfim, aqui não é nenhuma novidade, o objetivo também não é esse. Mas só para tentar mostrar para as pessoas que esse turismo eco, né, ele passa, na verdade, ele ultrapassa esse pano de fundo da natureza, né, esse pano de fundo verde. Né? É Por claro isso, que então, que você colocou, por isso, então, que você me sugeriu como título Muito Além da Natureza, né? Que vai além de você ir à natureza. exatamente. Por mais que a gente tenha o ecoturismo como um rótulo, digamos assim, né, do turismo de visitação, né, em atrativos naturais, óbvio que a gente não pode deixar de fazer essa relação, tá? Mas a gente tem que pensar que esse ecoturismo ele pode ultrapassar, né, essas barreiras aí, essas fronteiras somente do verde, né? E ir para o dia a dia do turismo como um todo. Então, eu posso visitar qualquer tipo de atrativo, seja ele natural ou não, seja verde ou não, enfim. E ainda assim ter uma preocupação com o meio ambiente. Comercialmente, é claro que nunca as pessoas vão trabalhar, vamos fazer um ecoturismo, um show de A, de B e de C. Não é assim que você vai trabalhar. A gente está entrando aqui num debate, né? Numa explanação que muito mais na perspectiva da consciência, porque o que a gente está falando aqui hoje é consciência, né? Sim. O que você trabalha, e por isso o convite é a consciência, né? Da reutilização, é o que você faz no seu cotidiano aí do Mimos da Marta. Então, assim, esse é o tipo de debate que a gente está trazendo, né? Se fosse uma live exclusiva de turismo, a gente estaria fazendo com um grupo lá da faculdade, enfim, de onde quer que fosse. O objetivo aqui é a gente mostrar para as pessoas que todo esse trabalho de sustentabilidade é parte de cada um, né? Enfim, dentro do que você faz no seu cotidiano, do seu trabalho, da sua casa. E aí não é ser a pessoa mais chata do mundo, enfim, se culpar por A, por B, por C. Mas não, né? Enfim, é mudar um pouquinho, né? É mudar um pouquinho, é pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais, que já faz hoje nas escolas, que a gente não ouvia na escola. Ninguém falava na escola que você tinha que escovar o dente. Né? Hoje em dia isso é uma coisa muito comum nas escolas. Tem que fechar a bica para escovar o dente. Ninguém falava sobre isso. Isso não estava nas pautas. E não é para a gente apontar ali aquela geração ali, foi ela. Não é isso. Enfim, a gente vai evoluindo. Já reparou nos programas de televisão hoje em dia, que eles põem no final, quando é reprise, né? Quando a gente tem reprise? O comportamento é uma característica, desse programa é uma característica da época em que ele foi transmitido. Enfim, justamente por isso, porque as pessoas vão mudando, a compreensão do que é certo e do que é errado vai sendo lapidada e em cima disso a gente vai evoluindo, né? Pelo menos é o que a gente busca, né? Errando, acertando, enfim, isso faz parte. Então não é porque você, dentre os seus produtos lá, um detalhezinho lá da sua confecção não seja tão assim assado, que você, nossa, lá, ela não tem uma preocupação 100%. Não é isso, né? Você já está mudando muito, tirando aquelas cápsulas de alumínio, né, em quantidades absurdas do meio ambiente.
Mas você não tem como tirar todas as cápsulas de alumínio que Até existem porque a Nespresso me pega se eu tirar. Exatamente. Eu sou a principal concorrente da Nespresso. Exatamente. Esse tipo de debate tem que permear todos, né? A gente tem que estar com esse debate no turismo, tem que estar com esse debate no artesanato. O escotismo, né, já que você tratou sobre o assunto, né, talvez, eu sempre valorizo muito, porque eu fui membro jovem, né, você falou aí, eu sempre valorizo, eu sempre posto isso, inclusive nas redes sociais, sempre que tem uma data específica, tem algum trabalho voluntário, além de ser um trabalho voluntário, que é muito legal, eu ainda considero como sendo uma iniciação para os jovens, né, na vida ao ar livre, na independência, não é? Muito interessante. E o escotismo sempre teve um viés de conservacionismo muito forte, né? Talvez nessas épocas lá atrás já tivesse discutido um ou outro assunto, não com essa entonação dos dias de hoje, que isso mudou em todas as frentes aí, mas talvez a gente já tivesse discutido isso. Então, o escotismo, como você muito bem colocou, ele tem esse viés, ele tem essa preocupação, enfim, como tudo, né? Enfim, não é perfeito, tem lá seus acertos, erros, mas sempre teve essa preocupação, né? O termo, inclusive, na ocasião, antigamente era esse, conservacionismo, né? Hoje já mudou um pouquinho, tá? Então, assim, Mas Marta, uma, por aí, fala. uma coisa que me chamou a atenção lá nesse documentário que eu vi da National Geographic, que foi até uma das coisas que me instigou a falar sobre esse tema, é que ele coloca que nem todo, né, ele não considera ecoturismo, pelo que eu entendi, como você falou, uma coisa que vai além da natureza. Não, ele considera ecoturismo passeios nos atrativos naturais, usando o termo acadêmico que você trouxe. Mas ele coloca algumas questões muito sérias. Por exemplo, a gente tem uma praia em Fernando de Noronha que você entra com um limite X de pessoas. Passou aquele limite, não entra só para o dia seguinte. E tem alguns lugares que não tem essa preocupação. Então, o fato das pessoas andarem, mesmo que não carreguem nada, só o fato de andar em determinados locais, ele mostrou algumas praias pelo mundo, alguns lugares, um deles era praia, mostrou alguns lugares pelo mundo, que só porque o ser humano vai lá para visitar já danifica. Então ele fala dessa questão de, sim, para preservar tem que reduzir o número de pessoas a visitar. E ele coloca questões básicas. A galera foi fazer trilha e vai fazer lanchinho, porque trilha dá fome, vai fazer lanchinho, só que o resto do lanchinho fica lá na trilha, não volta junto. Né? Então ele colocou algumas questões que realmente me chamaram. E aí, né, realmente, é questão da conscientização, que você falou, né? De como é que a gente lida para proteger e preservar os espaços, né? Antigamente, eu tiro isso por mim, eu adorava trazer conchinhas da praia, até que eu entendi que as conchas são... A areia da praia é feita de conchas. Então, se todo mundo trouxer as conchinhas da praia, estou indo para um extremo, tá? É claro que sim. Mas se todo mundo for pegar pelo menos 2, 3 conchinhas, não vai ter material para ter areia. E isso é uma coisa que eles levantam isso, né? Se as pessoas começarem, todo mundo, foi numa gruta, tira um pedacinho da pedra daquelas estalactites, estalagmites, eu nunca sei qual é de baixo, qual é de cima, mas tira um pedacinho, não vai ter mais. Então eles e isso, assim, tá um pouco na responsabilidade do guia, né? Já que o guia é o cabeça de chave do grupo que está fazendo a trilha, o passeio, a visitação. O público, né, o cliente desse guia de turismo, ele é um pouco reflexo do que é o guia na condução daquele grupo. Então, assim, é mais ou menos por aí, exatamente por aí. Não é ser o cara chato. Porque se você for o tempo todo já chegar com um grupo dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, as pessoas só vão fazer aquela atividade com você e jamais vão retornar, né? Agora, você também não pode permitir
ou deixar que as coisas aconteçam de maneira desenfreada, né? A começar pela quantidade de pessoas que você leva, como você muito bem colocou, né? Não é esperar que um parque limite, que uma praia diga, olha, você só pode entrar com tantas pessoas. Não é esperar. O profissional, ele tem isso tem que existir, porque nem todas as pessoas, para não dizer a maioria das pessoas, por não serem profissionais, não sabem, né? Simplesmente não sabem. Então, se está aberto, eu vou lá, entro, pago o ingresso ou não pago o ingresso, dependendo se há cobrança ou não, e vou lá e visito. Agora, ao profissional, né, independente de existir um controle de capacidade, né, de visitação, cabe a ele saber quais são os atrativos, em que dias eles são mais procurados, em que momentos vale a pena a gente não vender aquele tipo de serviço. É claro que mais uma vez aquela simples discussão, mas aí tem a sobrevivência do cara, ele precisa. Pô, se ele não levar no domingo, que é o dia mais cheio, é quando as pessoas procuram. Aí o outro vai levar, entendeu? Então ele vai deixar de... Então ele acaba seguindo um pouquinho o que as regras ditam, né? Então, se eu estou entrando, tá cheio demais. Tem uma pergunta aí, depois você vê para mim, Marta. Não, é o Léo que está dando... Seu aluno que está dando boa noite. Aí tem uma pergunta assim, o profissional que trabalha com ecoturismo tem uma formação diferente do guia de turismo normal? Não há questão de formação diferente, né? Você vai trabalhar com ecoturismo independente da sua formação dentro do turismo. Se você é apenas um guia de turismo, se você é apenas um agente de viagem, se você é apenas um bacharel, se você é apenas um vendedor, um promotor, dentro de qualquer atuação, por mais simples que ela possa ser, né? Pensando nessa consciência eco, né, digamos assim, você pode fazer um turismo melhor, né? Um ecoturismo além da natureza, como a gente colocou aí no título desse encontro hoje aqui, tá, Léo? Então, assim, não existe essa distinção, tá? Mais a atuação. Voltando, então, para essa questão a gente estava falando sobre o número de pessoas, enfim. Então, cabe a consciência. É claro que é difícil, né? Aquilo que eu falei, o cara precisa, né, sobreviver. Então, o cara fala, Fred, olha, você está dando aquela aula falando sobre isso, mas eu sou lá um profissional, eu preciso, cara. Enquanto o parque ainda estiver deixando entrar e permitir que eu leve tantas pessoas, ok, tudo bem. Enfim, a gente tem que entender, né? Não dá para a gente recriminar as pessoas por elas estarem trabalhando. Agora, a gente tem que alertar essas pessoas de que, olha, esse trabalho hoje, né, você está aí usufruindo, você está conseguindo, graças a Deus, né, o seu ganha-pão, né, no seu esforço, no seu cotidiano, cuidado, vai devagar, você vai trabalhar por 5 anos, por 10 anos, por 40 anos, quais são suas intenções? Pensando na própria sobrevivência dele lá na frente, né? A gente sabe que em alguns momentos a gente tem que aproveitar, por exemplo, passa uma novela, aí falando do turismo como um todo, quando teve lá da novela das Índias, lá naquela outra da Turquia, do clone, isso é natural, todo agente de viagem sabe que quando há uma novela que é um sucesso, que trata de algum país, a procura, ela naturalmente vai ser muito grande para visitar aquele país. É claro que tem várias condições que vão aumentar ou não, o câmbio, enfim, vários fatores. Mas é natural que as pessoas procurem mais. E aí é claro que aquelas agências elas vão buscar se adequar àquele novo perfil de cliente, aquela nova procura. Isso é natural, né? Tem que aproveitar. Vou fazer isso quando? Depois que acabou a moda? Depois que acabou o momento? Né? Mas foi nesse modismo aí que aquela praia lá do filme do Leonardo DiCaprio, né? Foi tão procurada pós-filme que eles tiveram que fechar a praia por ano. Agora que, se eu não me engano, começaram a reabrir, mesmo assim com muito controle, porque foi uma loucura. Conseguiram devastar, né, o que há milhões de anos estava lá preservado, né, enfim, colocado ali para as pessoas para aquele mínimo de pessoas que visitavam antes de ter aquele sucesso todo que foi o filme, entendeu? As pessoas não imaginam o poder público que acaba tendo que entrar nesse momento, seja do país que for, né, o governo que for, ele tem esse tempo, né? As coisas
não essas enxurradas, né, que a gente chama, né, essa procura de massa, ela acontece de uma hora para outra. Então, assim, é tão rápido pô, como é que os caras não se organizam? Pô, quando eles perceberam, a procura já Já era muito sabe? alta. E aí até você controlar, como é que você vai proibir, né? Se você não tem nada. Então você tem instrumentos, demora, e tem todo um processo. Por mais que você corra e tenha uma eficiência, a gente sabe que país A, país B, país C, de repente é mais eficiente, numa política pública ou outra, não é o caso de a gente discutir isso aqui, mas ainda assim vai demorar. E se demorar 1, 2, 3 dias, 10 dias, 20 dias, um mês, que é natural, esse um mês vai ser suficiente para aquelas milhares de pessoas, né? Simplesmente transformar aquele lindo paraíso num Maracanã lotado, né, Uhum. de final de campeonato, entendeu? Que teoricamente está preparado para isso. Por que o Maracanã tem uma capacidade de 70 mil pessoas, né? Já teve lá antigamente de 100 mil, de 150 mil. Mas Por mesmo quê? assim, Porque quando tem show, o gramado é totalmente protegido. totalmente protegido, exatamente. Eles têm toda Claro, uma porque prática para poder liberar. E são só determinadas coisas, né? Que o eles... principal o negócio principal ali do Maracanã, que é um atrativo turístico. Assistir o jogo de futebol é uma atividade turística também, não é? Sim. Então ali você tem uma capacidade, você tem uma capacidade de carga, é uma capacidade de visitação. Então por que na natureza, só porque está aberto, não tem câmera, não tem segurança, porque, né, a segurança que eu digo é lá alguém lá na porta, né, controlando, isso em lugar nenhum do mundo tem. Mas por que não precisa ter um controle, né? E esse controle tem que vir do profissional. O profissional de turismo que está, aí sim, esse que está no atrativo, que tem essa consciência eco, e ainda por cima trabalha nesse pano de fundo natural, né, do atrativo natural, ele tem que ser o maior fiscal, a começar por fiscalizar ele mesmo, por fiscalizar o seu próprio grupo. Não é ver lá o colega trabalhando, fazendo, acontecendo e apontar os erros, não é isso. Mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou conduzindo o número certo de pessoas? Não para minha capacidade, que às vezes você fala assim, mas eu tenho condições porque esse caminho é mais fácil, não é difícil, é uma trilha menos técnica, então eu consigo levar mais pessoas. Mas a gente não está discutindo só a segurança, muito louvável, né? Muito importante, que se preze pela segurança. Se é uma trilha mais técnica, eu tenho que ter mais guias por tantas pessoas, enfim, tem que diminuir o meu grupo. Ok, a segurança, a gente sabe que está em primeiro lugar sempre. Agora, e a preocupação? A trilha é fácil, mas você está levando 20 pessoas. Você está levando um número Uhum. de pessoas que talvez não sejam compatíveis, né, com o que aquele espaço ali suporta, né? Então isso é muito muito interessante, né? Tô vendo que entrou o Felipe Campelo. Fala, Felipe, bem-vindo aí, bate-papozinho rápido aqui com a nossa amiga. Felipe Campelo é do INEA, viu, Marta? Dos Bem-vindo, Felipe. responsáveis aí pelos nossos atrativos naturais, esses aí que a gente está discutindo e que convive diretamente com todas essas questões que a gente está conversando, né? É um bate-papo, né? Não chega a ser um debate, é um bate-papo. Então é isso, Marta. Eu acho que é esse tipo de preocupação que o profissional tem que ter, né? Independente de qualquer debate mais acadêmico, enfim. É uma preocupação de cotidiano, do dia a dia, né? Isso é Uhum. aquilo que a gente... Formação dos futuros profissionais, que tipo de consciência que eles têm que ter, né? Que comecem por essa autoavaliação, né? Por colocar a mão na cabeça e pensar, estou agindo da maneira correta, né? Será que esse é o melhor caminho? E assim por diante, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta, eu vi que a Carol Eu entrou tinha também. uma pergunta que me perguntaram antes da live, mas que você já respondeu lá no início, né? Porque agora tem uma moda quando você faz, por exemplo, trilhas dentro da cidade. Você vai lá no Dona Marta tirar foto lá com a estátua do Michael Jackson. Você vai, eu fiz há pouco tempo The Maze aqui no Catete. Chamam trilhas urbanas, né? Uhum. Para diferenciar das trilhas de Catacumba, de Morro da Urca, que são trilhas com os atrativos naturais. Né? Mas você já me respondeu que pode ser tudo considerado ecoturismo, dependendo
da tua conscientização sua conscientização ecológica, né? De sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente. Atividade no turismo, né, que tenha uma preocupação, né, com esse viés ecológico, né, qual é o meu impacto, né, é uma atividade que, obviamente, como aí eu repito, né, ela não vai ser comercializada com essa chancela, né, de ecoturismo, com essa, não é isso, mas no cotidiano do profissional, seja ele nessa trilha urbana ou no atrativo natural, ele tem que ter esse tipo de consciência, né? Enfim, de como vai conduzir aquele grupo, né? Para que esse impacto seja o menor possível. Então, nessa visão que você pediu para a gente trazer aqui nessa conversa hoje, tudo pode ser considerado, entre aspas, né? Uma atividade de cunho ecológico, né? Então, acho que esse seria o arremate aí para não ficar nenhuma dúvida. Ah, poxa, o cara falou lá que ecoturismo. Ecoturismo é isso daí. A gente sabe, é o que está sendo comercializado, é o que está sendo divulgado, é o que está sendo difundido, é o que as pessoas entendem. Não adianta a gente vender para o público, porque eles não entendem, né? Isso é importante também, tá? Mas pensar que isso pode ser muito mais abrangente. Outra pergunta? Você acha que algum atrativo natural hoje no Rio já está saturado? No sentido de não estar sendo cuidado? Tipo a trilha que sobe o bondinho da onde? Do bondinho que lota. Bondinho da Morro da Urca. Urca foi um exemplo, né? Há muitos anos atrás, ela era uma trilha, né? Enfim, poucas pessoas faziam. Sempre teve uma procura um pouquinho maior, né? Ela historicamente já é usada desde a época das noites cariocas, né? Dos anos 80, as pessoas subiam para pagar o bondinho, enfim. Esse histórico aí interessante, né? No passado. Mas era uma trilha que tinha uma frequência relativamente aceitável. E depois, com um boom aí do ecoturismo, né, esse ecoturismo que se comercializa, passou a ser, e por ser uma trilha muito simples, passou a ser muito procurada. E ela estava num estado assim deplorável, há uns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, se não me falha a memória, quando houve a necessidade de fechar, né, a trilha e ter feito todo um trabalho de recuperação, transformando essa trilha num caminho, né? Então, ela agora tem bastante escada, ela tem, assim, não é uma escada. Eles deram uma planada na pedra, né? Então ficou alguns caminhos, parece uma escada mesmo. Ficou bem mais fácil de. Não, mas tem partes que eu lembro que a gente subia, eu subia principalmente de gatinho, né? Porque eu morro de medo de cair, então eu subia de gatinho mesmo. Dá para subir agora em pé, na boa. Inclusive, tem pedaços que tem o negócio para você segurar, que eu esqueci o nome, o corrimão. Então tem uns pedaços que eles deram uma recalchutada, ficou bem legal. O objetivo dessas construções, além de facilitar, claro que facilita, né, para aquelas pessoas que têm uma dificuldade ou outra, é você canalizar o público, né? Um dos grandes problemas da trilha, quando há uma procura desenfreada, é que a calha da trilha, né, a largura da trilha, ela vai se expandindo com o tempo e aquilo gera um processo erosivo, né? Acelera muito esse processo erosivo. E quando você cria essas construções, você naturalmente conduz as pessoas por aquele caminho mais fácil, que são mais resistentes, porque foram construídos para suportar uma carga maior. Então, aquela ponte de madeira, aquelas escadas, isso é muito comum hoje. Várias intervenções na própria Pedra da Gávea, em diversas outras trilhas onde tem uma procura maior, essas intervenções servem, antes de tudo, para você canalizar aquele público para um caminho só, um caminho que pode ser mantido, né? E que vai gerar vai gerar menos impacto, né? Ou vai gerar impacto num tempo no maior período de tempo, né? Enfim, então você tem como controlar melhor. O impacto ele vai existir, né? Mas você tem como controlar melhor, você tem como gerenciar melhor, né? Aquela estrutura, entendeu? Então você tem como dar uma aliviada, né? Enfim, toda aquela procura que
que obviamente o atrativo recebe. E se você já tem um caminho, é mais comum que as pessoas sigam esse caminho e não se embrenhem pelo meio do mato, né, destruindo o que não é para ser destruído, né? Então, É a construção de atalhos, né? Acelera esse processo erosivo. Quando você, às vezes o atalho nem é intencional, né? Porque a pessoa vê ali como uma forma mais fácil de subir aquele trecho mais difícil, entendeu? Então ela acaba até por desconhecimento acelerando esse processo erosivo. Quando naturalmente você cria aquele caminho, né? Por isso que a gente chama essas trilhas manejadas, né? Que já foram trabalhadas nesse sentido de caminhos, deixam até de ser trilhas, né? Conceitualmente e passam a ser caminhos. É natural que esse processo erosivo ele seja contido, enfim, não quer dizer que não haja impacto, viu, Marta? Sempre vai existir um sim. impacto, mas ele vai ser em menor escala, ele vai ser postergado, enfim, você tem mais o gestor tem mais tempo para poder controlar aquilo ali, quer dizer, ele consegue gerenciar melhor o cotidiano daquela trilha, entendeu? Então, assim, seria entrar muito na especificidade do tema, né? Uhum. Mas de forma bastante simples para que todos entendam, né? É basicamente isso, né? Você não só facilitar, mas permitir que as pessoas ainda visitem, porque é muito desagradável, né? Turisticamente falando, numa cidade turística como Rio de Janeiro, você simplesmente botar um portão e fechar, vamos supor, né? Fechei aqui, ninguém mais vai. Em alguns casos acontece isso, mas é raro, né? Vamos controlar de forma consciente, vamos permitir que as pessoas visitem e vamos criar uma consciência naqueles que divulgam as atividades de que existem outros espaços na cidade que são muito menos procurados e talvez tão interessantes, às vezes mais interessantes do que aqueles já saturados. Uhum. Né? E às vezes consegue isso gerando um controle mais forte, né? Limitando essa visitação diária. A Praia da Tijuca hoje em dia tem, nos domingos de sol, tem fechado os portões às 11h30 da manhã, antes do meio-dia, já não entra mais visitante, porque já atingiu aquela capacidade estipulada tecnicamente por dia para visitar o atrativo, entendeu? Então, por mais que as pessoas possam reclamar, mas, poxa, eu vou ficar a tarde inteira sem poder entrar, vai todo mundo sair, mas para aquele dia foi estudado que o número X de pessoas que já foi alcançado não pode ser mais aberto, né, para que novos visitantes entrem. Então você Eu fui lá calcula, longe, eu fui lá em Noronha, eu não sabia que a Praia da Tijuca tinha o mesmo procedimento, né? Entram X pessoas, acabou. Exatamente, se foi implantado, isso foi um ganho, por assim dizer, da pandemia. Porque, na verdade, a pandemia trouxe aquilo que a gente já fez na live lá de 2021, uma procura desenfreada dos atrativos naturais, e isso fez com que ligasse ali um alerta, uma luz vermelha, né, para as unidades de conservação que tiveram essa procura aumentada, de que, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não vai dar certo. Então, vamos abrindo aos poucos, vamos flexibilizando aos poucos e vamos, nesse meio tempo, criar alguma restrição que possa, né, equalizar, né, o interesse das pessoas, não vai agradar a todo mundo, e ao mesmo tempo, e o principal, né, o interesse no atrativo natural, né? Uhum. Enfim, conservação, enfim, no espaço turístico que você gerencia, né? Então, é interessante a gente olhar esses dois lados, né? De quem procura e de repente reclama, mas que talvez assistindo uma live dessa e assistindo outros vídeos consiga entender melhor, né? Por que desse controle, né? É Sim. difícil, mas é importante. É Tá? chato que assim, justamente na minha vez não vai ser agora, mas tem um cuidado para que na próxima vez você possa ir. Né? Isso Que me aquele pergunta, espaço esteja preservado para você ir. casal essa semana, Fred, o que houve? Está fechado para Tijuca? Como é que é? Eu falei, olha, são as regras atuais do parque, né? São as regras atuais e que, na verdade, devem existir, sabe? Principalmente quando há uma procura muito grande, né? Uhum. Numa segunda-feira que o parque está aberto, nunca
vai, dificilmente, vamos para não dizer nunca, vai atingir aquela capacidade. E o parque é tão bonito, ou até mais bonito quanto. A gente sabe que o turista prefere o final de semana, o turista nacional, né, o turista doméstico e tal, enfim, porque, né, enfim, durante a semana trabalha. Mas tem os turistas estrangeiros que podem aproveitar muito bem. Então, será que não está na hora de você, enquanto profissional, explorar outro público que procure esse atrativo durante a semana? Entendeu? Então, às vezes, é só você ajustar o seu tipo de público, né? Leva a galera de home office, gente. Home office dá para fazer. O pessoal que trabalha em home office, a galera aposentada, tem um monte de aposentado que aguenta fazer determinados passeios, né? Você trabalha com aquele público do final de semana, você vai ter que lidar com esse controle do final de semana. É natural, entendeu? Cheio, é mais difícil. Você não, é como comprar um ingresso para um final de semana de um show, de um teatro. Se você não se programar, talvez não tenha na hora. Se você for numa segunda-feira, né? A gente usa segunda-feira por força de expressão. Mas se for num dia que tem uma menor procura e que ainda assim o espaço, lógico, não adianta ele estar fechado, né? Aí não tem jeito. Tem aquele dia que fecha. Dentro da sua programação de funcionamento, se for naquele dia que é mais vazio, você pode até chegar na hora que você consegue comprar um ingresso. Então isso vale para os atrativos naturais também, entendeu? Mas repito, isso parte da consciência do profissional, né? Às vezes é difícil a gente convencer o profissional de que ele tem diversas outras possibilidades, né, dentro do seu conhecimento de como procurar, né, se encaixar em outros horários clientes e transformar isso até num diferencial. É o que eu digo, você visitar um espaço desse, um mirante desse, quando ele está mais vazio, é muito mais interessante até do seu ponto de vista do cliente, porque ele vai ter um pouco mais de facilidade de tirar uma fotografia e somente ele aparecer na imagem, né? Enfim, e não vai enfrentar filas, aí trazendo para esse turismo mais urbano. Filas até atrativas. Hoje em dia tem alguns atrativos, tem alguns mirantes no Rio de Janeiro, tem atrativos naturais, tem fila. Eu acho a coisa assim mais engraçada. Vai para tal lugar, fica 2 horas. Tem lugar, não vou entrar aqui nos detalhes. Ué, a Pedra do Telégrafo você leva mais tempo na fila do que na trilha. Eu não ia entrar no detalhe, mas você já falou qual é o lugar. Exatamente. Mas eu fiquei amarradona. Que a gente tinha que subir de madrugada. Aí eu não entendi por quê. Aí depois eu fui entender que era para ficar 2 horas na fila para depois tirar uma foto de alguns segundos. Eu falei, ué, né? Ele não te avisou sobre... Assim, isso acontece, isso tem acontecido, enfim, sabe? É o que a gente tem hoje, né? Então, a gente não pode somente dizer paciência, né? Eu acho que o bom profissional ele tem que procurar desafogar os atrativos que ele considera como sendo o seu ganha-pão, para que lá na frente ele possa dizer o seguinte, olha, se eu ainda estou aqui trazendo as pessoas daqui a 10, 20 anos, enfim, e se esse atrativo ainda permanece tão belo quanto lá, quando eu visitei a primeira vez, eu tenho meu dedinho lá, né? Eu ajudei, porque naqueles dias mais procurados, eu procurei evitar levar grupos, né? Por que eu digo procurar evitar? Porque é aquilo que eu já falei ainda há pouco, né? A gente sabe, as pessoas precisam trabalhar, né? As pessoas precisam ganhar seu dinheiro, pão, enfim. Isso aí é indiscutível. E assim, feriados, finais de semana são os momentos que as pessoas estão disponíveis para isso, né? Se ela está dentro da regra, sei lá, Praia da Tijuca limita em 3.000 pessoas. Se meu grupo fechou, né? Eu levei um grupo de 10 pessoas e foram justamente as 10 pessoas que fecharam as 3.000 pessoas do dia, que lotaram, né, digamos assim, o espaço, eu estou dentro da regra. Então, assim, você não pode dizer para o cara, olha, não, diferente se ele for lá, não, eu tenho uma entrada aqui que eu conheço, né, que não tem controle, aí eu consigo... Aí é diferente, aí tá fora. É aquilo que eu digo sempre, o que está fora o que você faz em desacordo com a regra, aí não tem nem discussão, tá errado. Gostando da regra ou não gostando da regra? Discute a regra.
vai lá, bate. Posso falar um pouquinho? Será que vocês podem me ouvir? Eu acho que assim, assado é melhor, assim, entendeu? Isso é bacana. Isso é interessante você fazer. Agora, não vai discutir a regra. Não pode entrar, não pode entrar. Entendeu? Não interessa. Ah, mas tem muito pouco, dá mais. Ok, discute, mas não vai burlar aquilo. Isso aí a gente fala de cara quando a gente está dando qualquer tipo de aula para qualquer tipo de aluno em qualquer tipo de formação. Né? Não, né? Acho que qualquer pessoa que ensina é essa, olha, não vai transgredir a regra. Agora, fazer um trabalho de consciência é um trabalho mais difícil, mais demorado, que aí sim envolve toda uma, né, um cotidiano, envolve toda uma característica dentro disso que a gente está aqui debatendo, né, de necessidade, então assim, será que a gente pode? Vamos tentar? Acho que essa é a ideia. Tá? Não, tá bom, você está certo, está dentro da regra, não tô, ok, está correto. Mas será que a gente não pode fazer dessa outra maneira? Né? Será que isso não vai ser melhor lá na frente? Será que o meu cliente não vai aproveitar melhor lá na frente? Não sei, entendeu? Isso aí eu costumo dizer que o nosso trabalho não é o trabalho como formador, né? De dizer para alguém que você está agindo de maneira correta ou errada, né? O nosso trabalho como formador é mostrar qual é o caminho certo e qual é o caminho errado, né? Eu não sou o fiscalizador, o fiscal que vai estar ali dizendo, olha, não, você está fazendo errado. Não, com certeza. Também, a não ser que ele diga, olha, eu fiz isso assim e não podia, tá bom, você fez errado, óbvio. Se me perguntar, eu vou responder, entendeu? Mas o nosso papel de formador é justamente conscientizar as pessoas dos melhores caminhos. E dos caminhos certos e errados, não tem muito, né? É certo ou errado, enfim. Entenda a regra e siga a regra, né? Então aqui a gente não tem essa intenção, né? Enfim, de dizer, ó, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, porque senão se torna algo muito chato, né? Também, tá? Não vejo como sendo nosso papel. Não sei que, como eu disse, a não ser que pergunte, estou fazendo certo? Olha, eu acho, olha, será? Entendeu? Se você me provar que você fez de maneira errada, você já está me dizendo que fez de maneira errada. Então, isso é um embate, isso é muito legal quando a gente pega aquele aluno que está começando, né? Que tem muitas dúvidas, e ele às vezes quer respostas, né? Para tudo. É natural que tenha uma ansiedade, né? Ali, a flor da pele, né? Que está ali, enfim, em ebulição, dizendo, mas, poxa, é certo fazer isso, é errado fazer aquilo? Cara, se informa do que é certo. Eu não sei tudo, tá? Se informa sobre as regras locais. Veja o que é. Se for errado, você mesmo vai dizer que é errado. Se for certo, você vai saber que é certo. Agora, será que o certo pode ser aliviado? Pode ser um pouco mais, né? Enfim, né? Mas aí vai depender do caminho. Vai depender do caminho. Mas, Fred, você já deu aqui uma abertura para a cabeça da galera que está vendo, né, de quem vai estar vendo na gravação também, que Sim. é uma questão, o para além da natureza é uma questão de consciência. Assim, o que eu quero ter para o futuro e é para o meu futuro daqui a um mês. Não precisa ser um futuro para os meus tataranetos, não. É um futuro que você vai usufruir. Claro. Então você tem que ter uma consciência, né? E aí a gente fala mais ou menos a mesma linguagem, usando termos diferentes, de cuidado mesmo, com qualquer tipo de turismo que a gente faça, né? Mesmo se eu for para um hotel, ou se eu for acampar, se eu vou para um sítio, se eu vou, seja lá, se eu vou para um show, mais assim, a coisa da conscientização mesmo do quais os impactos, quais as marcas que eu deixo. Exato. Né? Marcas a gente vai deixar. Né? Não tem como a gente andar numa trilha sem deixar pegadas. Mas a gente pode deixar só as pegadas, não precisa deixar os lixos juntos. Né? Então tem coisas que, assim, isso acho que se abriu a cabeça da gente. A gente já está aqui com 1 hora de conversa. Não, vamos tentar. Eu achei fantástico. Mas vamos tentar fechar. E eu sei que você tem uma empresa que faz trilhas.
né? Então aproveita para fazer teu comercial. Super indico, Na galera. verdade, eu já te falei lá atrás, Marta. Não é, Trimos não é uma não empresa, né? não Não é uma é, empresa, negócio, na verdade, ela é um espaço para que justamente esse tipo de debate aconteça, né? De projetos, enfim, que são verdadeiramente voltados para uma educação ao ar livre um pouco mais. Eu chamo de empresa porque é um empreendimento. Não é um CNPJ, mas é um empreendimento. Por isso que eu chamo de empresa. Eu sei que você já me explicou que não é uma coisa física, um espaço físico, mas Não, desculpa que eu uso outro termo. Academicamente, a gente trabalha muito com projetos, né? Então, esse é um projeto meu de vida, é um projeto meu de trazer um pouquinho para as pessoas essa consciência, né? Enfim, das boas práticas, mostrar um pouquinho do que pode ser feito, criar, às vezes, um espaço para que futuros profissionais ou aqueles que estão em formação possam adquirir um pouco mais de conhecimento, enfim. Divulgar, né, o turismo, o bom turismo, né, esse turismo que a gente está debatendo aqui, enfim. Então, isso é um projeto, né, que a gente vem aí, enfim, devagar, né, enfim, caminhando, né, mostrando um pouquinho que as pessoas podem seguir, que as pessoas podem perguntar, que as pessoas podem contar, né? De vez em quando a gente faz algumas atividades também de campo, né? Para proporcionar àquelas pessoas um pouquinho dessa vivência, né? Do ar livre, para que ela possa expandir seus horizontes, né? Para que ela possa, lá na frente, a gente encaminha para profissionais, né? Às vezes as pessoas se interessam por determinados assuntos, a gente caminha para bons profissionais. Ainda há pouco estava o Gabriel, não sei se ainda está aí o Gabriel, um grande guia aí de turismo do Rio de Janeiro, cara muito bacana, enfim. Estou vendo aí ex-alunos também, enfim. A gente está aberto a isso, né? É um espaço para divulgar um pouquinho, né? O que para a gente não ter esse tipo de divulgação misturada nas nossas fotos pessoais, digamos assim, né? Nosso espaço das fotos pessoais, de família, aquele Instagram que a gente brinca com os amigos, que felicita as pessoas, e tem aquele espaço que a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Seja no seu caso de um empreendimento, né? De um trabalho, né? De artesanato muito importante, seja através de projetos, enfim, que tem como principal diretriz, né, mostrar um pouquinho do que o turismo é capaz, do que o turismo bem feito pode trazer de benefícios aí para todos. Tá? Então, é um espaço aberto para debate, para aqueles que tiverem sempre interesse, podem contar aí comigo no momento você que for. clicando aqui em cima, você clicando, você que está assistindo a gente, você clicando aqui em cima, você vai abrir o meu Instagram e o da Trimos. Só clicar. Se você já me segue, clica o da Trimos. Se você segue o Fred e quiser conhecer meu trabalho, clica do Mimos. Né? Trabalho da eu sou muito fã da Trimos porque ele tem um monte de coisa. Eu adoro, assim, fico babando as fotos, né, dos passeios, das trilhas, do ar livre que você mostra. Né? E tem muita coisa legal para você parar, pensar. Né? Tem os projetos, como você falou dos projetos, né? Tem umas coisas que realmente assim, opa, pô, isso é muito legal. Como é que faz? E aí você pode a gente fala atrás que... Eu gosto disso, é o meu lazer, né, também. Então, assim, é um espaço que eu divulgo equipamentos, que eu divulgo novidades do setor, matérias interessantes, enfim. O estilo de vida outdoor, que é um estilo de vida meu, já desde garoto. Quer dizer, é um espaço que a gente divulga diversas ações importantes, né, para aqueles que já atuam, né? Mais uma forma de você difundir uma atividade. Tem milhões, né? Não tem só esse, tem outros muito melhores até. Mas assim, o seu é muito bom, para de show. O seu é muito bom. Eu sou muito tiete. A gente brinca também um pouquinho,
quando a gente vê uma coisa ou outra, a gente brinca também, mostra um vídeo, fala um pouquinho de saúde, né? Saúde e bem-estar tem uma relação muito forte, né? Com atividade, aí assim, atividade fim, né? Do que a gente está debatendo hoje, que é justamente a atividade na natureza, que envolve atividade física, que envolve bem-estar, que envolve saúde. Então, isso tem que ser levado também em consideração no dia de hoje, né? De que o sedentarismo é muito grande. Então, é um trabalho também importante nesse sentido, né? Certo. Um beijo grande. Obrigada, Fred. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo, gente. Excelente semana. Tchau. Tchau, tchau.